Bom dia, confrades e confreiras. Na falta de uma ocasião melhor para nos encontrarmos, aqui estamos fazendo a transmissão que eu prometi para esta semana. Hoje nós tínhamos que falar sobre o censo e a restauração das ordens, as necessidades urgentes do nosso censo de monarquistas pela restauração e a restauração de todas as ordens de nobreza, as ordens de cavalaria. Eu esperei um pouco mais e eu vou explicar o porquê. Esperei um pouco mais para ver o desfecho, o desdobramento das coisas que vinham acontecendo no país. E antes de começar a falar do assunto que nós temos a tratar, eu gostaria de comentar um pouco uma postagem que eu fiz aqui no meu perfil. Antes de mais nada, um bom dia a Antônio Boleto, que está também nos assistindo, e gostaria de, antes de mais nada, de dizer, essa transmissão eu estou fazendo para o grupo Aliança Restauração Nacional e também vai ser reproduzido em outros grupos. É uma conversa que nós temos para as pessoas que fazem parte da causa imperial da dinastia templário-cristã de Aves Trastâmara, Lisboa. É uma conversa informal para iniciados, para pessoas que já estejam no movimento. Nossas gravações aqui, nossas transmissões, meu nome é Leandro Alano, eu sou mordomo-mor, elas não são para o grande público, obviamente. Nós falamos de coisas mais profundas, tá? E essa foi uma grande preocupação minha esta semana com as manifestações de algumas pessoas. Sabe que aqui no Brasil nós estamos passando por um momento político bastante particular, mas não é inédito. Isso acontece em todos os países que são grandes produtores de petróleo. E isso acontece com países que têm soberania sobre os seus recursos naturais, suas riquezas naturais. Eles passam por essas crises políticas, né? E no final das contas termina perdendo a soberania sobre o petróleo, ou abrindo mão da soberania sobre o petróleo, ou abrindo mão do refino, desindustrializando. Se nós formos ver os 10 maiores produtores de petróleo no planeta, só os Estados Unidos é o único país que tem uma política estável. Depois Venezuela, os países do Oriente Médio, a Líbia, e agora se inclui o Brasil, né, sempre passando por uma crise. Todos nós conhecemos aquele cronograma. Em 2007 foi descoberto as jazidas de petróleo que alçaram o Brasil a terceira maior reservas de petróleo do mundo, e logo depois disso, né, foram descobertas espionagens da agência norte-americana de espionagem, foram descobertas sondas, submarinos norte-americanos na costa brasileira. Então, estas coisas elas não são em vão. Teve uma crise diplomática entre o governo do Brasil com o governo dos Estados Unidos, graças a descobertas feitas e denúncias feitas pelo Wikileaks das informações que eram passadas aqui para os Estados Unidos sobre o nosso petróleo. Então, isso é sabido de quem conhece política, de quem conhece economia, é sabido mundialmente. Existe essa história de capitalismo, isso é mentira. O capitalismo morre quando morre a democracia, quando morre a liberdade. A mesma coisa que o socialismo. Não existe socialismo sem democracia, não existe socialismo sem liberdade. O que há aqui é imperialismo. Existe um grande império, eu já venho falando isso em outros vídeos. E as pessoas que já são iniciadas sabem. Existe um império, um governo mundial. E ele se pinta de como o povo goste. Se o povo gosta de capitalismo, se pinta de capitalismo. Se gosta de socialismo, se pinta de socialismo. Por que não é um capitalismo mundial? Agora eles inventaram um nome novo, que é o metacapitalismo. Por que não é? Por quê?
E no caso do petróleo, não há liberdade. Nós não temos liberdade de ter a nossa soberania do petróleo. A Venezuela não tem a liberdade de ter soberania sobre o petróleo. A Argentina não tem. E Brasil, Venezuela e Argentina estamos afundados numa crise. O Brasil não estava tão caótico, né, até essa paralisação. Uma questão pontual, mas ela evidencia uma realidade, que é o que eu postei aqui. Que antes do golpe que nós sofremos em 2016, a gasolina comum estava a 2,69. Depois do golpe, ou seja, agora, há poucas semanas atrás, estava 4,49. E aqui no post que eu compartilhei diz, antes das panelas, deixa eu botar aqui para vocês. Antes das panelas, depois das panelas. Então o que nós encontramos aqui de alarmante de comentários? Cansei de ver essa publicação, Rony Gladson diz, cansei de ver essa publicação, cansei de explicar o efeito econômico e tal. Contra fatos não há argumentos, nada, não tem explicação. Não tem explicação. Isso é um fato. O que aconteceu? Mudou a política de preços da Petrobras. Antes, quando nós tínhamos soberania sobre o petróleo, antes do golpe, o governo, o petróleo tinha uma função social, o combustível é estratégico para a população. Tudo funciona à base do combustível, a economia toda, né? Os países que são, os países que têm soberania sobre o petróleo, eles praticam preços mais baixos do combustível. Os países que não têm soberania sobre o petróleo, os países que importam, pagam mais caro. Na Europa, por exemplo, o combustível é muito mais caro. Mas a Europa tem um nível de vida, um padrão de vida que as pessoas podem comprar. Aí aqui tem uma lista dos países. Ó. Estados Unidos, México, Nigéria, Malásia, Irã, Emirados Árabes, Egito, Kuwait, Arábia, Venezuela e Brasil. Esses são os maiores produtores de petróleo. De todos eles, o Brasil tem o preço mais caro do petróleo, do combustível. Ainda não é um preço de Europa, ainda não é um dos mais caros do mundo, mas comparando com os países que têm soberania sobre o petróleo e até sobre alguns vizinhos sul-americanos aqui, nós temos um combustível muito caro. E, bom, enfim, o que as pessoas estão dizendo? Enfim, então o que aconteceu? O Brasil desindustrializou o petróleo, parou de refinar e começou a exportar, parou de refinar e fabricar combustível, então começou a exportar a matéria-prima, super barata, e importar o manufaturado, o refinado, né, o combustível. Isso o Brasil começou a fazer. Isso nós já passamos a sofrer as oscilações do mercado internacional, dos preços do petróleo, do barril e do dólar, né? Porque a compra é feita em dólar. E isto nós já sofremos o impacto. Isto é simples. É uma informação simples. Não tem nada a ver com roubo de Petrobras, falcatrua e a roubalheira que o PT fez, que quebrou e tal. Então eu não entendo como é que pode o brasileiro argumentar contra si. Se nós somos autossuficientes em petróleo, se nós temos as maiores jazidas, só tem dois países que têm mais riqueza em petróleo do que o Brasil. Se nos custa $7 a produção de um barril de petróleo, por que nós temos que exportar tudo e importar depois? O modelo da Nigéria. Nada contra o modelo da Nigéria, mas quando um país não tem outra opção, não tem uma rede de refinarias, né, exporta. É uma eterna colônia, não vai nunca um país assim progredir.
o Brasil chegou em 2014 a grandes índices de progresso e desenvolvimento econômico e social também, graças a essas riquezas, né, que é o petróleo. Eu tenho uma série de outros comentários aqui também, mas como eu não separei, eu acabei não separando, e isso aqui é meio lento para funcionar. Mas em regra é isto. Tá? Tem algumas pérolas aqui. Então, as pessoas elas acreditam nas maiores mentiras que estão contando para elas. As pessoas elas não estão conseguindo pensar com suas próprias ideias. E olha, eu vou te dizer uma coisa, não interessa para o cartel do petróleo internacional, que são as 7 irmãs, as Seven Sisters, não interessa para eles se um governo é de esquerda, se é de direita, se é capitalista, se é socialista. Isso aí não interessa a mínima, isso é só um rótulo, porque por dentro somos todos imperialistas, ou somos países periféricos ou países centrais. Por dentro, interessa para eles é que todo mundo venda a matéria-prima e importe o produto refinado e o produto manufaturado em toda a indústria. Para eles é uma arrogância um país como o Brasil se meter a refinar petróleo, se meter a querer protagonizar o mercado. Isso é importante. No outro vídeo eu comentei como é possível que a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, como é possível que eles não conseguem, eles são uma espécie de um cartel, uma associação, não conseguem controlar o preço do petróleo? Quem controla o preço do petróleo é os Estados Unidos, que não faz parte da OPEP. Quando os Estados Unidos está desabastecido, que necessita se abastecer, o petróleo fica barato. Quando os Estados Unidos não precisa se abastecer, o petróleo fica caro. Completamente o inverso da regra de mercado. Como é isso possível? Como é que eles conseguem fazer isso? Pois então, nesse processo, aí me foi explicado. Isso acontece por causa das Seven Sisters. Seven Sisters é o cartel do petróleo. São 7 empresas multinacionais, a maioria delas norte-americanas ou europeias, que controlam o preço do petróleo. E elas estão nesses países da OPEP. Elas estão, alguns deles não têm soberania sobre a produção do petróleo. Então eles produzem, super exploram o petróleo e isso derruba o preço do petróleo. Né? Ou então quando eles diminuem a produção, o preço sobe. Eles têm esse controle. Esse é o controle que nós perdemos, nós não temos mais. O Brasil abriu a exploração de petróleo, quebrou o monopólio do pré-sal, abriu as exportações. A questão não é o monopólio ou se a Petrobras é estatal ou não. Tem uma corrente política que defende privatização, outra defende a estatização. Não é essa a questão. A questão é a soberania nossa sobre o petróleo. Porque no tempo do Império era tudo privado. É isso que muitos monarquistas estão defendendo. Ah, mas no tempo do Império era tudo privado, enfim, agora tem que ser assim. Mas o modelo de privataria tucana, que é o modelo que nós temos adotado no Brasil, é um modelo subserviente, é um modelo colônia, é um modelo de recolonização do Brasil. Esse modelo que nós não precisamos, de entregar as riquezas a um preço muito barato, de abrir mão da soberania e do controle. Então, essa argumentação ideológica, da esquerda, da direita, PSDB, que é de um jeito, PT, que é do outro, pessoal da direita agora que está na moda dizer que PSDB é esquerda também, mas o PSDB está fazendo a mesma coisa que eles estão se propondo, entregar as riquezas do Brasil. Aliás, eles estão se propondo a fazer as mesmas coisas que o PSDB fez 20 anos atrás, entregar tudo. Não interessa. Pode ser que a pessoa ache que o melhor é entregar, é ser privado, né, é o mercado. Mas a soberania, ela existe. Que tipo de patriotas são esses que não estão prezando pela riqueza nacional, pela riqueza do povo? Né? O petróleo é estratégico, a energia é estratégica.
A indústria nacional passa por aí. A qualidade do emprego do Brasil passa por aí. A média de renda da família brasileira passa por aí. Que patriota é este que está... Ah, não, eu sou contra. Teve um que disse assim, se o PT, o PDT e o PSOL votaram contra, aí o PCdoB votaram contra, então eu sou a favor. A entrega das jazidas de petróleo para o estrangeiro. Uma desoneração de 40 anos das empresas que exploram o petróleo. Isso aí vai envolver o Brasil numa pobreza que o Brasil não vai se recuperar mais. Olha a Itália, a crise política que a Itália está passando. Por quê? Porque nos anos 80 eles plantaram um escândalo de corrupção lá. A corrupção realmente existiu, mas isso fez com que o povo colocasse no poder pessoas que não eram da política, pessoas que não eram nacionalistas, e essas pessoas privatizaram tudo, privatizaram o petróleo italiano. Hoje a Itália não se levanta mais. A Itália é um país dos países mais ricos e industrializados do mundo, e ela está em processo de desindustrialização, assim como nós chegamos a... Bom, sobre a questão de ser patriota, sobre a questão pessoal que defendeu agora essa greve dos caminhoneiros que começou com um lockout. Lockout, como sabemos, lockout não é greve. A greve é um direito, no Brasil é um direito, uma ferramenta. Dos trabalhadores se reúnem em assembleia no sindicato e o sindicato faz um decreto de greve e ela é legal. Não podem sofrer sanções. É uma ferramenta de negociação. A greve, ela implica em prejuízo para o meio produtivo. Isto é a greve. Ela pode ter um fim econômico, né, que envolva somente a questão trabalho, emprego, empresa, empregado, ou ela pode ter uma questão política na reivindicação que envolva um agente público, né, ou governamental. O que nós vimos no Brasil não foi uma greve, foi um lockout. Lockout vem do inglês lockout, que é fechado fora. Os empresários, os industriais fecham os portões da fábrica, os trabalhadores ficam do lado de fora e não produzem, e dessa forma eles fazem algum tipo de pressão política, geralmente é política ou econômica, ao governo ou alguma lei, alguma questão que seja de interesse do patrão. Neste caso, realmente, a situação das transportadoras era realmente terrível. Com esse aumento do preço do combustível, muitas vezes, a impressão que nos deu aqui em algum momento foi que era tudo premeditado. Eles queriam premeditar esse caos, aumentando muito o combustível muitas vezes, né? Isso por parte da Petrobras, para provocar essa convulsão social e um pedido de intervenção militar, que eu já vou falar daqui a pouquinho sobre a intervenção militar, que é uma questão também complicadíssima, que as pessoas estão tratando de uma forma tão leviana, mas tão leviana, que até o Bolsonaro se pronunciou contra a intervenção militar, uma coisa que fez os intervencionistas passarem papel de ridículo, e nós aqui no movimento monarquista, Sua Alteza Imperial, Dom Antônio César, vem avisando que não é por aí a intervenção. Depois eu vou falar da intervenção. Então voltemos. Estávamos falando do lockout. Então o lockout, o que é a política de preços dos fretes das transportadoras brasileiras? Estava passando por uma dificuldade muito grande, porque não estava conseguindo, eles não estavam conseguindo pôr um preço
E em poucos dias de transporte, o país é grande, né? Atravessado de um lado a outro, as cargas da produção até os portos, enfim, até os grandes centros urbanos, onde vias de distribuição, o combustível aumentava. Os pedágios aqui, eles são muito pesados. Eu não entendo, eu não sei, não é que eu não entendo, é incompreensível a lógica brasileira. O Brasil tem uma lógica de explorar, e isso nós já descobrimos há pouco tempo, porque as elites brasileiras não são elites burguesas com uma origem na burguesia da classe média, a burguesia liberal, a burguesia revolucionária, né, que foi a classe trabalhadora numa época, que foram os artesãos e os comerciantes, que eles evoluíram para uma situação industrial, promoveram a revolução industrial, né, e dinamizaram a economia. Né. Não, esses aqui, esse não é essa a burguesia no Brasil, ela não existe. Essa burguesia que eu tô falando, ela não existe. O que existe no Brasil é o traficante de gente, aquelas pessoas que viviam da exploração de pessoas, de seres humanos, que pegavam os africanos, né, os mouros, porque os mouros foram inimigos de guerra por séculos. Então pegavam os mouros, capturavam, os franceses estavam iniciando essa atividade, né, os franceses tiveram um grande domínio sobre a parte do Saara, né, do Saara africano, e capturavam ali no centro da África, capturavam muitas pessoas, escravizavam, algumas já eram escravas, que eram compradas lá dos islâmicos, vendiam outras tribos, que eram uma questão religiosa, questão de guerra interna, né? O islamismo ele prevaleceu muito na África, e as pessoas que não eram da religião, as pessoas que eram de religiões xamanistas, animistas, fetichistas, eram capturadas e feitas escravas e vendidas. Né? Os franceses, os portugueses entraram nesse negócio e grandes riquezas, grandes fortunas de famílias portuguesas foram feitas. Começar pela família Noronha, que foi a família mais rica do Império Português naquela época. Estas famílias vieram para o Brasil. Então, Fernando de Noronha tem uma ilha, aqui, um arquipélago aqui na nossa costa, que se chama Fernando de Noronha. Estas pessoas vieram para o Brasil na época do povoamento. E essas pessoas ficaram muito ricas. Só que, evidente, eles são traficantes de pessoas. Isso não é nada glorioso. O dinheiro e o ouro que eles tinham não dava o status para eles na sociedade, entende? Então, pouco a pouco, eles foram entrando na elite brasileira, adquirindo terras e se convertendo em fazendeiros. O fazendeiro, ele tem um status maior no Brasil Império, porque o fazendeiro, quem é que era fazendeiro? Eram os militares e os nobres. Eram pessoas que tinham um serviço à coroa, um serviço muito importante, e recebiam uma comenda. Eram comendadores da Ordem de Cristo. Recebiam uma comenda, recebiam uma sesmaria, recebiam uma gleba, um pedaço de terra para explorar economicamente. Aí nasceram os fazendeiros brasileiros. E era uma elite intelectual, inclusive, porque mandava os filhos para estudar nos lugares onde tínhamos universidades, mandava para Coimbra, em Portugal, alguns depois, numa outra época, já começaram a mandar para a França, para a Suíça. Então, ser fazendeiro era um status. Então, a classe, majoritariamente, a classe dominante brasileira, ela não era rica porque era fazendeira. Ela era fazendeira porque ela era rica. E ela era rica porque ela era traficante. Esta é a característica que passou na elite brasileira geração pós geração. A lógica de, primeiro, a discriminação racial. Tá? Nós que não pertencemos às elites e também não pertencemos a etnia, né, de cores escura, né, apesar de ser descendente de africanos,
também, nós não notamos, não sentimos, não nos damos conta. E os negros, eles há muitos anos, eles vêm denunciando que existe discriminação, que eles sofrem, que eles passam por isso e tal e tal. E se nós observarmos bem, nós vamos constatar que realmente existe, e é esta a origem. A origem é as classes dominantes, as classes mais, a elite brasileira, é uma elite escravagista. Bom, esse é um aspecto, o racismo. O outro aspecto que foi herdado pelo Brasil, pela nossa cultura, desta elite dominante, é a exploração. Nós temos um salário médio muito baixo nesse país. E a lógica aqui é explorar, explorar, explorar e explorar. É o complexo de vira-latas. E isto vem se perpetuando. Então, esta foi a lógica que derrubou o Império. Esse foi o golpe que derrubou o Império. Esta foi a classe que deu o golpe. Esta foi a classe que governou nos primeiros anos as oligarquias. Porque a monarquia, ela é um sistema, ela é um Estado, um tipo de nação que não permite a proliferação das oligarquias ou não permite a exploração dos pobres pelas oligarquias. É isto que o monarquista brasileiro precisa entender, que nós não precisamos conquistar, e nós jamais vamos conquistar, da classe dominante alguma atenção ou alguma preferência pela nossa causa. Eles não precisam disto, eles têm dinheiro. O dinheiro dá o status que eles precisam, o poder que eles precisam. Eles não vão precisar, eles não vão querer fazer a restauração da monarquia. Eles não precisam ter títulos de nobreza. Eles não precisam reconhecimentos de méritos. O dinheiro compra. Isto o monarquista não entende. Isto o ramo de Bragança não entende, eu não sei. Talvez eles tenham uma outra estratégia muito boa para a restauração. Eles estão aí há tantos anos tentando, né? Eles é que perderam o regime, talvez eles o recuperem. Né? Isso aí é um dever também para eles. Isso é um problema também que eles têm que administrar. Mas, continuando aqui o raciocínio, a questão dos eu estava falando do então eu estava falando da elite brasileira e dos golpes. Então o que acontece? A lógica nesse país é a exploração, é o enriquecimento fácil, explorando. O que aconteceu depois da escravatura? O Brasil não tinha lei de salário mínimo. Essa é uma característica de países em que a economia é uma economia dinâmica, é uma economia boa e que a renda média é boa. Então, o que acontece? O Brasil, no tempo do Império, ele tinha emprego sobrando e não tinha trabalhadores suficientes para ocupar todos os postos de trabalho. Então, as condições de trabalho, elas tinham que ser boas. Para quê? Para atrair trabalhadores para os postos de trabalho. O salário era bom para que os trabalhadores pudessem querer trabalhar. Eu conheci um município do interior, perto de uma cidade onde eu morei em Montenegro. Perto de Montenegro tem uma cidade que se chama Maratá. Maratá não existia desemprego, porque existia lá uma fábrica e o comércio da cidade, uma fábrica de calçados. Todo mundo trabalhava na fábrica ou no comércio da cidade. E quem não trabalhasse na fábrica podia trabalhar no comércio da família, da cidade, ou na roça. Cada um tinha o seu sítio, todo mundo tinha trabalho. Na prefeitura o trabalho era tarde, a prefeitura só abria de tarde, porque de manhã todo mundo estava trabalhando no seu sítio. Né? E alguns membros da família iam para a fábrica.
todo mundo tinha emprego. O salário médio naquela cidade era bom, era melhor do que o salário de outros municípios que também tinham fábricas de calçado. No Império, é isso que as pessoas hoje, que as pessoas estão defendendo a reforma trabalhista para desonerar os impostos e os encargos sociais sobre o trabalho e cortar salário mínimo, que não é para ter salário mínimo e tal. Isso funciona, isso nem é necessário quando uma economia é uma economia de pleno emprego, é uma economia com boa rotatividade, que as pessoas se desempregam e logo se empregam. De um país industrializado, um país que tem uma indústria petroleira forte, uma indústria química forte, uma engenharia avançada. O Brasil tem tecnologia de petróleo, foi feita, e eu já vou chegar lá, foi feito um investimento super forte nos anos 30, nos anos 40, para desenvolver a indústria petroleira brasileira. Foi feita a campanha do petróleo, que todo mundo lembra, né, do tempo do Jânio, desculpa, do tempo do Getúlio. Então o Brasil, então o Brasil, para o povo brasileiro, não convém uma reforma trabalhista que vai empobrecer mais ainda o nosso povo. Por quê? O nível de desemprego que nós temos, e isso é estratégia governamental, porque nos anos 90 a estratégia era esta: nós vamos ter um índice de desemprego alto, controlável, mais alto, porque esse nível de desemprego serve de exército de reserva e ele barateia o custo do trabalho e facilita o interesse das multinacionais em se instalar aqui, porque o custo do trabalho é barato, tal como é na Ásia, na China. Na China o custo do trabalho é barato, porque na China todo mundo tem casa, todo mundo tem comida, todo mundo tem tudo. Tem saúde, tem educação, tudo gratuito. Então as pessoas trabalham por qualquer $20. Os preços de lá são outros também. Então a economia é diferente, uma economia totalmente fechada, nacionalista, né? Tem as suas razões. Não, o chinês não é explorado como o brasileiro dos anos 90. Então a lógica aqui era a criação de um exército de reserva, porque as pessoas se submetem a trabalhar em situações de semi-escravidão, de desregulamentação do trabalho. Então, hoje a lógica está voltando a ser esta, mas é uma lógica que não tem para quem é patriota, para a nação brasileira, não tem nenhuma razão de ser. E aí que eu quero dizer que as pessoas me acusam, me perseguem, me acusam, e eu acho que eu estou no caminho certo, né, Antônio? Eu acho que eu estou no caminho certo. Que eles me acusam, me perseguem, me acusam de comunista. E que eu sou uma ovelha, não, que eu sou um lobo vestido de ovelha do movimento, um infiltrado, que eu quero. Isto aí, eu também vi que este tipo de ataque, ele só vem das pessoas que não têm interesse na restauração. Ele só vem das pessoas que não querem que nós prossigamos com o nosso trabalho. As pessoas que só querem ficar sentadas esperando as coisas acontecer, volta e meia ser convidada para escutar, assistir um discurso de algum príncipe em algum encontro, tomar um chazinho, tirar uma foto. Esse é o trabalho de monarquista. Bota uma bandeira e vai nesses protestos aí, entreguistas, antipatriotas. Ah, não, mas está vestido de verde e amarelo, mas é antipatriota. É antipatriota. Os anos em que o Brasil teve, a gente sabe que no tempo do Império, o Brasil teve uma soberania nacional, o Brasil teve um protagonismo mundial, a gente sabe. E isso foi terminado, tinha um estado de bem-estar social, um pleno emprego, um salário muito bom. Com a entrada do elemento servil dos negros
no mercado de trabalho. Pouco a pouco, os negros já estavam inseridos em grande parte do mercado de trabalho. Com a abolição da escravatura total, eles seriam mais inseridos. Os negros já estavam na sociedade, já faziam parte da elite social, a elite cultural, inclusive. Tinha artistas negros, tinha cientistas negros, existiam políticos negros. Existiam filósofos, professores, enfim, os negros estavam já aos poucos sendo integrados à sociedade pela monarquia brasileira. Isto tudo se encerrou. Veio um regime autoritário, uma intervenção militar, um golpe, e aí eu quero chamar a atenção de algo que agora ficou evidente em relação ao golpe, já vou chegar lá. Então veio um golpe militar que acabou com isto, instalou um regime autoritário, começou a existir, que não existia. O Brasil tinha uma liberdade de imprensa naquela época invejável, até por países com democracias mais maduras. A democracia brasileira era bastante madura, né? Então, o Brasil retrocedeu quando implementou a República. Essas coisas todas foram se perdendo aos poucos. Em 1917, a classe trabalhadora brasileira já vivia em uma situação de plena exploração e semi-escravidão. E começou a se organizar. A primeira grande greve geral foi em 1917, e lá pelos anos 20, a ameaça do comunismo ela veio se propagando entre a classe trabalhadora, à medida que muitos jovens que estudavam na Europa traziam essas ideias para o Brasil, e elas se difundiam muito entre os trabalhadores, entre os estudantes brasileiros e também entre os militares. E aí surgiram vários movimentos de intentonas nos anos 20, a Coluna Prestes e a Revolução de 1930, que teve alguma lógica de uma aliança de todas as forças que se opunham ao regime republicano autoritário e oligárquico, né? Era um regime corrupto, era um regime muito corrupto, e todas as forças nacionais se juntaram e acabaram apoiando uma revolução também de outros republicanos fora do eixo São Paulo-Minas. E aí surgiu Getúlio Vargas com um governo que industrializou o país, que modernizou o país, que quebrou muitas lógicas oligárquicas, que promoveu, claro, promoveu a industrialização, promoveu a formação de uma nova burguesia brasileira, diferente daquelas oligarquias descendentes lá dos descendentes dos traficantes. Começou a surgir alguns descendentes de italianos. Hoje nós vamos ver algumas grandes empresas brasileiras são de imigrantes italianos e imigrantes alemães. Tem nomes alemães e italianos nas empresas, na diretoria, nos donos das empresas. Esta é uma nova elite que surgiu com a Revolução de 1930. É uma revolução que não restaurou a monarquia, existiam alguns movimentos monárquicos que apoiavam, né? Foi uma ditadura em algum momento, né? Mas nós temos que reconhecer que esse período da história, período da Era Vargas, foi um período em que o Brasil recobrou a soberania nacional. Foi um período que o Brasil cresceu e voltou a ser uma potência. Se construiu sobre os despojos daquele império que tinha sido derrotado, se construiu uma nova nação. É preciso ser reconhecido isto. E o que veio depois? Interesses internacionais, ou seja, foi um governo patriota, igual ao governo monárquico. E muitos entes trabalhadores, da classe trabalhadora ou da esquerda brasileira, apoiaram, porque para a classe trabalhadora é interessante um governo nacionalista. A burguesia brasileira nova que estava surgindo também, para a burguesia nacional, é interessante um governo nacionalista, um governo patriota. E não tem nenhum mal nisto, né? Bom, depois, nós gozamos um tempo de democracia, um tempo muito curto de democracia, eu diria, e muitos historiadores dizem que é o primeiro período da história brasileira realmente democrático, né?
Muitos historiadores, eles não consideram o Império como um período democrático, porque o sufrágio era muito baixo, um sufrágio de 12, 13%. Hoje, à luz do movimento monárquico, no movimento monarquista, nós observamos que estes 12, 13% do sufrágio que nós tínhamos no tempo do Império era um sufrágio altíssimo para a época. Em outros países, democracias mais avançadas, chegavam a 3 ou a 4%. Nós tínhamos muito mais democracia. Nós éramos a maior democracia do mundo naquele tempo. Tá? Mas voltando, então, nós tivemos um período democrático. Um período também em que a indústria brasileira se desenvolvendo e o refino de petróleo, enfim. E nesse momento, as contradições que não foram resolvidas na era Vargas, da desigualdade social e das grandes... a lógica da exploração e a lógica, aquela coisa que vem lá dos nossos antepassados escravagistas e traficantes, ela vinha à tona. Então, com acesso ao conhecimento, à educação, os trabalhadores se organizaram. E os trabalhadores, os partidos de esquerda, naquele tempo, eles tinham maioria no Congresso. Então, chegou a eleger políticos com plataformas de reforma agrária, de reformas sociais, né, que eram alinhadas. Se dizia que eles não eram alinhados com no meio da Guerra Fria, né, eles não eram alinhados com os Estados Unidos, já se dizia que eles estavam mais alinhados com a União Soviética ou com a China, e isso era ameaçador. E em 1964, 1961, bom, teve muitos outros golpes, né? Em 45, em 54, em 61, em 64, em 68, todos esses golpes, hoje nós sabemos, não adianta as pessoas negarem e dizer que foi o povo que se levantou e tal, porque a CIA, os Estados Unidos, depois de alguns anos, eles liberam os relatórios. Não adianta dizer que não teve tortura no Brasil, que não teve ditadura, porque a CIA liberou os relatórios e mostrou que patrocinou o golpe no Brasil e patrocinou um ensino das práticas de tortura para militares brasileiros. Então, isto hoje é evidente. Mas é moda, uma corrente muito forte da nossa juventude, da nossa política, e entre eles muitos monarquistas, de dizer que não existiu golpe, que não existiu ditadura, que não existiu tortura, que isso é tudo mentira. Tá? Estas pessoas, e aí vamos voltar lá nessas pessoas, e na questão da intervenção militar. Estas pessoas não são patriotas, ou essas pessoas são patriotas, mas elas estão sendo enganadas por mentirosos. E aí nós vamos de novo falar do episódio Jair Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro essa semana deu uma que inclusive ganhou a minha admiração. Ganhou a minha admiração e não sei como é que funciona isso na cabeça patológica das pessoas que são adoradoras dele. Tá? Não sei se elas se decepcionam com ele, com alguma coisa que ele venha fazer, ou não sei se elas acabam mudando de ideia e apoiando o que ele diz. Mas ficou evidente, com a greve dos caminhoneiros, o lockout esse dos caminhoneiros, e a gente volta a tocar na questão dos caminhoneiros, com o lockout dos caminhoneiros, ficou evidente que as Forças Armadas, nós não conseguimos confirmações disto, mas pela movimentação, as notícias, as evidências, o cruzamento de informações, a gente vê que realmente isso aconteceu. Eu não tenho nenhum informante lá que possa ter me dado esse dado com mais precisão, mas realmente aconteceu. O Exército Brasileiro, as Forças Armadas, entraram em contato com o presidente e disseram: tu tens 7 dias para resolver a questão do colapso que o lockout ou a greve dos caminhoneiros está gerando no país e porque se isso não for resolvido, nós vamos intervir.
Porque se tu não resolveres, se o governo não resolver, é uma prova de que os poderes já não estão mais em harmonia. Esse é um argumento. A desarmonização dos poderes. E o outro argumento, a perda de comando pelo comandante em chefe, que é o presidente da República. Já perdeu o comando do país. Não controla mais nada. Tá? Então, na quinta-feira, foi feito um teatro. Se reuniu algumas pessoas que disseram ser representantes dos caminhoneiros. Se fez um acordo, se assinou um papel, se tirou foto, se fez uma entrevista. E se disse que está resolvida a greve. Os caminhoneiros voltem a trabalhar. E os caminhoneiros não voltaram a trabalhar. Eles não aceitaram um desconto de 5% no preço do combustível, que era a desoneração de um dos impostos lá federais que o governo tinha controle. Eles não aceitaram e eles continuaram em greve. E surgiu então esse boato, a princípio com bastante fundo de verdade, da intervenção, que ela estaria marcada para segunda-feira, que às 6 horas da tarde terminaria o prazo de 7 dias, e a Constituição dá um prazo de 7 dias e 6 horas. Então, a partir da meia-noite, estariam os militares ocupando o Palácio do Planalto. Bom, essa informação ela vazou e se propagou bastante entre a população, e a população fez um protesto na frente do Congresso, enfim, esperando o momento que os 3 poderes fossem tomados, o Congresso fosse fechado, o Palácio do Planalto tomado e a instalação de um Tribunal Superior Militar no lugar do Poder Judiciário. Isso não aconteceu. Então o que aconteceu? O que aconteceu foi, no finalzinho da tarde, perto das 6 horas, o governo estava fazendo uma apresentação de um relatório da solução dos problemas, né? Estavam aí alguns representantes das Forças Armadas, alguns altos comandantes subordinados à presidência da República, estavam aí Polícia Rodoviária Federal, enfim, mostrando quantos o abastecimento do combustível está voltando à normalidade, a Força Nacional de Segurança está fazendo a escolta de caminhões-pipa e está sendo levado combustível para as grandes cidades, já está não sei quantas vias, já não estão mais obstruídas, e os caminhoneiros em alguns lugares ainda tem algumas obstruídas e tal, mas é uma questão de insubordinação, eles não estão ligados à greve, ao comando de greve, são grupos autônomos, existe uma apropriação política do movimento, surgiu no meio do movimento que era para pedir a baixa do preço do diesel, surgiram outras reivindicações que não eram as reivindicações originais da categoria, inclusive a intervenção militar, apoio da candidatura do Jair Bolsonaro e uma série de outras questões. E esse relatório foi passado, o governo apresentou e chegou à meia-noite, não aconteceu a intervenção, apesar da movimentação dos tanques que nós vimos, eles se movimentaram de um estado para o outro e tal, enfim, todo mundo estava de prontidão, evidente que todo mundo entra em prontidão. Eu servi o exército e é assim que funciona. Quando uma refinaria de petróleo ela é tomada, ou quando existe alguma ameaça de tomada de uma refinaria de petróleo, ou uma manifestação na frente ou próximo, o exército entra em prontidão. Existe um zoneamento e as refinarias elas pertencem a algumas unidades militares, e numa ocasião foi feito isso numa refinaria que fica perto de uma região onde cabia ao quartel que eu servia, e nós entramos em prontidão, estávamos prontos, recebendo instrução, não trocávamos a farda, dormíamos de farda, dormíamos de coturno, estávamos prontos para a qualquer momento um comando de alguém disser entra em ação, e a gente entrava em ação. E isto, evidente, acontece sempre. Então, juntando essas informações, levou as pessoas a acreditarem na intervenção militar de uma certa forma, com que elas vêm há 3 ou 4 anos já anunciando que ela vai acontecer, essa intervenção, e cada vez mais fica mais vergonhoso, porque os militares eles não querem intervenção. Eles sabem que o regime militar foi um regime muito prejudicial, muito tóxico para a nossa sociedade.
eles sabem que foi muito prejudicial, eles sabem que aconteceram atrocidades e maldades muito grandes. É evidente que eles tinham as suas explicações, não estamos dizendo que eles eram maus, eles acreditavam realmente que eles estavam combatendo um mal maior que seria o comunismo, uma ameaça inimiga. Eles estavam acreditando nisto mesmo, tá? Vamos defendê-los também por este lado. Mas eles se cometeu muita maldade, sim, tá? Porque se tinha a ideia que o exército ele é preparado, as forças armadas, eles são treinados e doutrinados para combater o inimigo. Se vem alguém e diz para eles, olha, o inimigo é este, eles vão e combatem como um inimigo. Não é da cabeça dele. E aí que eu venho também, e Sua Alteza Dom Antônio César vem avisando. Não é da cabeça de um militar, de um general, que ele inventa uma intervenção militar. Não é. A intervenção militar é uma ordem. E esta ordem, ela precisa partir de alguém. Nós acreditamos que a ordem parte de Sua Alteza. A ordem parte de um monarca. A ordem parte de alguém que tem legitimidade e direito. A ordem da intervenção militar, ela deve partir de um teocrata, de alguém investido de poder tradicional e ancestral. O poder pátrio. O poder da pátria. As forças armadas, elas estão a serviço da pátria. E quem é a cara da pátria? Quem é a soberania da pátria que não um soberano? Assim é como funciona. E o que ficou evidente? O que ficou evidente para os senhores que são democratas, para os senhores que não que defendem a república e confundem a ideia de república com democracia? Ficou evidente que o poder é da força. Vejam a diferença de uma teocracia, ou seja, da monarquia, que é uma teocracia. Numa teocracia o poder vem de Deus. O poder vem de Deus. E ele é comissionado ao homem através de um monarca, que é a sua vontade, que é o seu representante, não religioso, mas espiritual. O representante religioso são os portadores do sacerdócio, esses são os representantes religiosos de Deus. E eles atuam junto com a monarquia. Na maioria dos casos, o Estado e a Igreja são uma mesma entidade. Enfim, não são separados, né? São unidos. Na República, não. Na República, o poder vem da força, vem da violência. A violência é a fonte do poder. Então, vem à tona mais uma vez aquilo que o professor L'Oreal Rocha sempre disse, aquilo que sempre nos disse o professor Olavo de Carvalho, que o Estado laico é inimigo de Deus. O Estado laico é um Estado ateu. Não é um Estado sem religião. É um Estado ateu. É um Estado contra a religião. Por quê? Se Deus é amor, se Deus é piedade, bondade, a força é o quê? A violência é o quê? A violência é o mal. Então, Deus dá poder e esse poder vem sendo herdado geração após geração. E esse poder hoje é de Sua Alteza Dom Antônio César. Mas ele foi interrompido. Primeiro pela usurpação do trono, enfim, os regentes que assumiram. Mas eles também tinham essa prerrogativa do poder teocrático. Mesmo comissionado,
indiretamente. Mas com a República, que foi um golpe, e hoje nós vemos que nós estamos dentro do golpe republicano ainda, à medida que eles dizem que o poder democrático, o poder do povo, é uma concessão que as Forças Armadas dão. Estas foram as declarações, é isto que ficou evidente, é isso que ficou evidente nesta ameaça de intervenção militar. O poder volta para a força. Isto é o que os monarquistas precisam prestar muita atenção. O poder, quando os militares tomam o poder, eles já não são aliados do nosso movimento, tal como a classe dominante, ou a burguesia. A burguesia já tem todo o poder. Eles não têm nenhum interesse, jamais vão ter nenhum interesse no nosso movimento em restaurar a monarquia. O único ente interessado na restauração da monarquia é o povo brasileiro, o povo português. Só o povo tem interesse. Por quê? Porque o povo só tem esperança no monarca. Ninguém defende o povo. Nem mesmo os partidos de esquerda. Nem mesmo os sindicatos. Nem mesmo as entidades de classe. Nem mesmo a sociedade civil organizada. E nem mesmo os militares. Os militares, que o povo tanto pediu a intervenção, estavam rindo. E é ridículo para eles. Eles sabem o que é isto. Os militares, não tratem os militares como idiota, como bobos. Os militares sabem muito bem, e hoje com a experiência que nós passamos, que ela foi traumática para o povo, mas ela foi traumática também para as forças militares. Eles não querem, eles são prudentes. Então, o que ficou evidente? O pessoal pedindo intervenção militar e se dizendo falar em nome de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro deu uma entrevista ontem de manhã, dizendo que não, ele não é a favor da intervenção militar. Inclusive, como vocês que conhecem a história de Jair Bolsonaro, ele foi um militar que teve muito problema, muita alteração, um militar muito alterado. Ele teve, se não me engano, teve preso também. Ele tentou dar um... Bom, enfim, não interessa aí a vida do Bolsonaro, o que ele faz, o que ele fez, não interessa. O que interessa é que ele vai ser um dos primeiros a ser preso, caso tenha uma intervenção militar da forma que as pessoas querem, ele vai ser preso também. Vocês acham que ele vai governar? Ele não vai governar. Ele não é preferido dos militares. Talvez ele é um capitão, talvez aí os sargentos, os soldados, os cabos, talvez algum tenente, algum capitão também. Talvez ele tenha aí alguns na reserva, ele tem alguns que têm simpatia por ele, porque ele também está na reserva. Ele também é um reservista, então existe aí uma afinidade política. Mas onde entra a política? Na religião e no exército, o exército e a religião, então, né, eles não são entidades políticas, assim como a monarquia não é uma entidade política. A monarquia é uma entidade patriótica. A monarquia é do povo. Ela não tem ideologia política. Mas sim, nós aqui temos um dever de defender o povo, de defender as tradições, de defender a identidade nacional, de defender a unidade do povo, enfim. Então, voltemos. O poder é da força e a força é o golpe. Nós estamos dentro do golpe de 1889. Esta é a verdade. Mas qual é o nosso posicionamento? Nós, a Aliança Restauração Nacional e também a Casa de Dom Antônio César,
Duque de Lisboa e herdeiro dos tronos de Brasil, Portugal, Algarves e Império Ultramarino Lusitano. A dinastia templário-cristã de Aves Trastâmara, Lisboa. Qual é o nosso posicionamento em relação à intervenção militar? A República está podre. A República é uma grande árvore. As raízes, o tronco, está podre e está caindo. Está caindo. A intervenção militar ou um governo messiânico, como seria Bolsonaro, um presidente, uma causa política, um partido político que seja tão excelente assim e melhoraria muito as coisas, nada mais é do que a salvação para a República. Um governo assim, ele vai prolongar a República, vai dar sobrevida a um sistema que já está morto. Esta é a verdade. A intervenção militar, um golpe, uma volta de uma ditadura, ela só vem nesse sentido. Ela derruba a democracia e salva a República. Mas não é isto que nós precisamos. E a posição da casa não é esta. A posição da casa é que a República está caindo. Nós precisamos restaurar a monarquia. E a restauração da monarquia é a salvação para a democracia. E é a democracia que precisa ser salva. Não é a República. Nos anos dos governos do Partido dos Trabalhadores, nos anos dos governos progressistas no Brasil, de 2002, uns 13 anos, de 2002 até 2016, 2013, 2016, foram os anos em que o movimento monarquista mais cresceu. Foram os anos em que o povo viu que a República ela não tem salvação. Eu vi que a República não tem salvação. Eu vi que nem mesmo um partido progressista, um partido que defenda a soberania nacional, nem mesmo um partido que defenda o povo e as organizações de classe, é capaz de salvar a República. Nem mesmo um governo de esquerda é capaz de dar o estado de bem-estar social que a população precisa, de fazer as reformas que nós precisamos para ser um país mais adiantado, mais avançado. A República não dá. E isto fez com que o movimento monarquista crescesse muito. Mas de uns 3 ou 4 anos para cá, quando a proposta de intervenção militar e a candidatura a presidente de Jair Messias Bolsonaro, do capitão Bolsonaro, foram crescendo, à medida que foi crescendo, esta ideia foi minguando o movimento monarquista. E não adianta perseguir o seu mordomo-mor, porque eu tive uns anos aí, vocês que assistiram os meus vídeos de apresentação, os primeiros vídeos, eu disse, eu tive uns anos de militância política e de filiação ao Partido dos Trabalhadores. Foi quando eu entrei para a causa monárquica. Faz 30 anos que eu tenho de participação na política, de experiência política, e 11 anos na causa monárquica. E este ano vai fazer um ano que eu estou na causa de aves. Então, a monarquia, ela cresceu nos governos do PT. Os monarquistas deveriam adorar o PT. Eles deveriam adorar o Lula. Por quê? Com o crescimento do Bolsonaro, com essas manifestações de rua,
com esta iminência de intervenção militar, se acabaram as mobilizações para a formação do movimento mais forte, da unificação do movimento monárquico, a organização de encontros monárquicos. A causa monárquica, ela se perde porque esse ódio que ele vem sendo plantado lá de fora, ele se dissemina no nosso meio e faz a gente brigar. Vocês sabem que a Casa de Bragança, ela é uma casa dividida. Ela tem os ramos portugueses, ela tem os ramos brasileiros. E dentro de cada ramo existem divisões. E os monarquistas vivem se pegando nessas discussões. Uns defendem a um, outros defendem a outro e tal. Eu já participei de encontros de monarquistas, já participei de reuniões. Eu vi como é que são as coisas. E também existe um apelo muito grande a uma busca pela elite, pelas pessoas que têm um poder econômico na sociedade. Existe aquela confusão de aristocracia, nobreza, com oligarquia. Oligarquia é o poder nas mãos de poucos. E esses poucos geralmente detentores de poder econômico. A aristocracia é uma coisa que nós não temos, não existe. E esse movimento que nós encabeçamos, ele se propõe a organizar essa aristocracia, que segundo Dom Luiz Felipe de Orleans Bragança, que é o nosso maior cientista político neste país, a aristocracia é uma classe de os cidadãos de bem, é a sociedade civil organizada, são as instituições. Elas não existem, elas não estão organizadas. Esses grupos não estão organizados. À medida que vem um fake news, à medida que vem qualquer implante, semente de violência e se dissemina no nosso meio, isso quer dizer que nós não estamos organizados. À medida que vem qualquer ideologia prejudicial e tóxica para a restauração da monarquia e todo mundo abraça, isso quer dizer que nós não estamos organizados. À medida que vem ideologias de outras potências que querem acabar com a nossa soberania, à medida que vem com ideias, que vêm ideias antipatrióticas e nós abraçamos como se fossem patrióticas, à medida que essas coisas vêm e nós abraçamos, nós não temos a sociedade civil organizada, nós não temos uma aristocracia. Eu tenho visto isso nos nossos grupos de WhatsApp, que agora a gente formou de umas 2 semanas para cá, nós formamos grupos de WhatsApp para organizar os encontros de monarquistas pela restauração nos estados. E nós estamos encontrando uma dificuldade bárbara de encontrar oficiais, de encontrar lideranças, de encontrar comandantes. Nós não temos isso no nosso movimento. Nós só temos soldadinho que acredita em mentira, que obedece ordem, pessoas que só servem para obedecer ordem. É isto que nós temos e nós precisamos. E agora nós vamos entrar num assunto que é o assunto desta live de hoje, que eu não estou controlando o tempo. Eu não tive tempo para entrar durante o dia e fazer esta live. E eu acabei fazendo ela agora, na oportunidade que eu encontrei. Enfim, a razão desta live de hoje é esta. Nós encomendamos em dezembro um censo que começaria em janeiro, estaria agora tendo o resultado da sua primeira etapa. E nós precisávamos do que nessa primeira etapa? Quais eram os resultados que nós estávamos esperando? Nós precisávamos identificar, porque eu estou assumindo agora esta mordomia. Como vocês sabem, eu não conheço. E nós pouco conhecemos, e Sua Alteza também, porque ele está encoberto. Então, ele não conhece os entes do movimento monárquico e esses entes eles são muito confusos. O que acontece? Nos grupos monarquistas, os bragancistas ocupam grande parte do espaço e vão expulsando quem é sebastianista ou quem é independente. A Aliança Restauração Nacional, ela se propõe a unificar todos. Por quê? Porque nós vemos que as correntes mais fortes da monarquia é o sebastianismo e são os independentes. Sem nobreza
Sem as pessoas, as famílias que são detentoras de títulos de nobreza, não há aristocracia. Sem aristocracia não há monarquia. Nós, se nos propomos a fazer a restauração, nos propomos a unificar o movimento, e para unificar o movimento a gente precisa dos encontros de monarquistas pela restauração. E está muito difícil organizar esses encontros porque nós não temos os líderes. E esta é a primeira demanda da primeira etapa do censo que nós encomendamos e que não foi feito, e agora nós destituímos todo o corpo de censores-mor e organizamos novos censores-mor. E eles estão me pedindo qual é a demanda, qual é o briefing para eles. E o briefing para eles é este, que identifiquemos as lideranças dos movimentos monarquistas, que identifiquemos as chefias das casas reais, as casas imperiais e as casas de nobreza que existem no nosso império, que nós identifiquemos os líderes do Poder Judiciário, dos funcionários públicos, dos burocratas, seja do Poder Legislativo ou seja do Poder Judiciário, também legislativo, parlamentares, enfim, pessoas que estejam em posições, em cargos e em posições de liderança e de representação que sejam monarquistas, e se eles são independentes, bragancistas ou sebastianistas. E agora, que nesse momento em especial, que nós estamos na iminência de uma intervenção militar, o mais importante de todos, líderes militares, comandantes militares, generais, coronéis de exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, todos os militares que são monarquistas, nós precisamos identificá-los. Nós precisamos identificá-los e organizá-los, que eles ajudem a organizar a sociedade civil, que eles ajudem a organizar a aristocracia. Porque a nobreza, a aristocracia que nós estamos precisando identificar para operar a restauração, ela passa pelas forças armadas, ela passa pelos militares. Então, estas são as prioridades para os censores-mor identificar e aplicar um questionário, né, de identificação, como um censo, né, que ele tem um questionário para te identificar uma série de questões para poder contabilizar estas pessoas. Esta é a primeira fase. Depois disso, a gente continua identificando pelos estados e as demais lideranças dos movimentos e os demais entes identificados com a monarquia e também com os valores da pátria, historiadores, professores, os quartéis, né? Agora estou sabendo aqui que está bastante avançado a organização do encontro dos monarquistas na Bahia. E tem lá um contato com o colégio militar, é bem possível que seja no colégio militar, é bem possível que tenha a presença, inclusive, de príncipes da Casa de Bragança, que eles possam ir discursar e participar desse encontro. Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança se propôs a estar presente em cada um dos encontros que nós organizássemos. Tá? Então, para os censores-mor, esta é a prioridade, e nós vamos estar criando um grupo, ainda que não criei este grupo, para incluí-los a todos os 7 censores-mor, que nós já aprovamos, já foram eleitos, e passar para este grupo esse questionário de 10 questões que elas identificam questões ligadas à nobiliarquia e à monarquia e à pátria, enfim, ao movimento monárquico, heráldico, genealógico. São questões pertinentes e interessantes que nós vamos precisar conhecer para as próximas etapas da restauração que nós estamos organizando. Tá? Ponto. Passamos então da parte dos censores-mor para a parte da restauração das ordens, que também é o assunto desta live de hoje.
Nós só estamos entrando agora, não sei quanto tempo, deve ter passado 1 hora já de live. Então, o assunto é a restauração das ordens militares, cavalheirescas, nobiliárquicas, as ordens de cavalaria, as ordens religiosas e as ordens honoríficas. Né? Bom, primeiro propósito nosso, nós vamos restaurar todas as ordens que são de direito hereditário de Sua Alteza Dom Antônio César dos Santos de Lisboa, o Duque de Lisboa, né, o Príncipe Encoberto, o Príncipe Esperado, e também aquelas que são ligadas à coroa portuguesa e à coroa brasileira. Estas pessoas que nós vamos estar identificando, esses patriotas, esses militares, eles têm interesse nestas ordens também. E nós vamos estar fazendo, como é que eu vou te dizer? Nós vamos estar identificando essas pessoas e convidando elas que elas façam parte destas ordens. Nós vamos estar, bom, enfim, nós já temos a sétima língua. A sétima língua é a seção luso-brasileira e castelhana da a Ordem dos Cavaleiros de Malta. Ela já está em pleno funcionamento. Ela já está em pleno funcionamento e já está fazendo alianças e construindo trabalho filantrópico junto a países integrantes da comunidade internacional, mas também dos países integrantes do nosso império, de comunidade de língua portuguesa. Tá? E temos também a Irmandade do Quinto Império, que está sendo organizada, que também nós queremos que se organize em todos os estados. Então, o papel e a missão que nós temos para o censo é identificar comandantes. E esses comandantes, eles vão servir nas ordens reais. Estas ordens, essas ordenanças, e elas vão ter uma missão. E a missão delas é intensificar e nos ajudar na organização dos encontros de monarquistas pela restauração. Que este é um programa que nós sofremos 3 boicotes. E agora, né, por último, mais um, que foi o atraso do censo. Né? Depois teve os outros boicotes. Um boicote foi as nossas comissões estaduais. Elas deram origem às sessões do Círculo Monárquico Brasileiro e os nossos primeiros encontros, eles deram origem a estes encontros de monárquicos, alguns ligados à Casa de Bragança, que tem sido organizados por todos os estados do Brasil. Bom, uma parte, mesmo nós tendo sido boicotados como Aliança Restauração Nacional, uma parte nos deixa muito contentes, muito orgulhosos, porque foram frutíferos. Essas pessoas que se juntaram a nós para nos ajudar, elas estão trabalhando pela monarquia. Elas só não estão coordenadas mais conosco. Precisamos resgatá-los e coordenar-nos de novo. Nós precisamos nos aliar com estes movimentos. E estes grupos, estas irmandades que estão surgindo a partir da restauração das ordens, são ordens de nobreza. Esta nobreza vai formar as mesas de consciência e nobreza em todos os estados. E estas mesas de nobreza, de consciência e de nobreza são as mesas que vão organizar os encontros dos monarquistas pela restauração. Todos esses encontros, eles funcionam como uma espécie de feira monárquica, itinerante constantemente. Todas as semanas ela vai ter um encontro em um estado diferente, possibilitando com que aquele confrade que queira participar de vários encontros em vários estados, ele tenha condições, porque eles não vão se conflitar,
em datas, nunca vai ter um encontro, um fim de semana com um encontro em 2 estados diferentes, é itinerante e também vai possibilitar com que sejam convidados, por exemplo, Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que já se propôs em estar presente a todos os encontros que lhe convidemos, de acordo com a sua agenda. Ele vai possibilitar que príncipes também da Casa de Bragança possam estar presentes, ele vai possibilitar que outras autoridades e professores palestrantes possam estar presentes e possam dar a sua palavra. Ele vai possibilitar que as pessoas se organizem. Além disto, ele vai concentrar todas as forças do movimento monarquista restauracionista em um evento por semana, em um estado a cada semana. Esse é o propósito dos encontros de monarquista. Então, como é que vai acontecer esse encontro? Vai ter o ideal é que sejam várias sessões, né, que se encontrem em um lugar, como uma assembleia legislativa, como uma escola, uma universidade, uma biblioteca, um prédio público, um centro de cultura, uma casa de cultura, uma câmara municipal, um quartel, um auditório, algum espaço público ou até mesmo um hotel, né, que tenha um centro de conferências. Nesse centro de conferências vão acontecer as sessões. Em cada uma das sessões, a organização vai direcionar e colocar um representante de cada uma dessas organizações a fazer uma apresentação, um painel, né? Podem ser convidados também professores, militares, podem ser convidados políticos, né? ou mesmo as pessoas integrantes das casas reais, das casas de nobreza, até alguns convidados estrangeiros, eles podem, membros da Conferência Mundial Monarquista, essas entidades elas podem também se fazer presentes, podem ocupar a mesa e se pronunciar, e nós todos vamos escutar a todos. O objetivo dos encontros de monarquistas pela restauração é que nós escutemos a todos os nossos confrades monarquistas e que todos nos escutem também. Por quê? Porque não há consenso nenhum no meio do nosso movimento, e isto não é possível. Um movimento tão pequeno, somos tão poucos e temos tantas divisões. Nem mesmo a restauração é um consenso, muito menos questões dinásticas. Então, nós precisamos amadurecer estes encontros, encontrar pontos comuns e encontrar consensos, que todos possam estar unidos por esses consensos, que todos possam abraçar esta causa e fortalecê-la. E estas rodadas, elas vão acontecendo até 2021. Em 2021, nós vamos encontrar um lugar onde todas essas rodadas nós já vamos ter identificado toda a nobreza, toda a aristocracia, enfim, mas em várias rodadas de encontros, e nós vamos começar também com os trabalhos das cortes, todas as questões que os encontros forem capazes de resolver criando consensos, esses consensos vão ser levados adiante e eles vão nos fortalecer como movimento para a restauração. Mas aqueles pontos em que nós não tivermos encontrado os consensos, nós vamos estar levando para as cortes em 2021 e em 2022 para que elas possam tomar as decisões sobre estas questões. E nós, como movimento, nós como soldados rasos que nós somos, eu não tenho nenhum título de nobreza, eu não participo de nenhuma... eu tenho na minha genealogia, como todo mundo tem, nós descendemos de casas nobres, nós descendemos de reis, e os reis descendem dos deuses. Mas eu simplesmente sou um administrador na casa de Dom Antônio César. Eu não sou um monarca, eu sou um monarquista.
E todos nós monarquistas, nos cabe, por mais nobre que seja as nossas intenções, a nós nos cabe obedecer, a nós nos cabe acatar, a nós nos cabe apoiar. Não nos cabe discutir e convencer o outro. Não é esse o nosso propósito. Deixa as decisões que sejam tomadas pelos dinastas. Eles vão tomar as decisões que nós vamos apoiar. Eles vão decidir quem vai ser a dinastia que todos vão apoiar. E vamos sair dos encontros e das cortes unidos. E esta é a missão dos censores e das ordens. Os censores, identificar as pessoas, os agentes, os entes interessados para servir às ordens. E as ordens devem trabalhar para organizar os encontros, e os encontros prepararão as cortes. Esta é a minha mensagem de hoje. Espero que me desculpem a extensão, mas depois nós vamos tomar um tempo para editar todos esses vídeos que são fita bruta, né, ao vivo, são transmissões ao vivo. Então nós vamos editar todos esses vídeos em vídeos menores, cada um dentro do seu assunto. Isso é um trabalho bastante grande a ser feito, mas eu queria parabenizar aqui e reconhecer as pessoas que têm trabalhado incansavelmente nesta obra. Nós queremos agradecer a Antônio Boleto, queremos agradecer a Rony Xavier, nós queremos agradecer a Jean-Pierre, que são pessoas que incansavelmente têm trabalhado. Estas pessoas foram as que mais trabalharam. Talvez tenha alguma outra que eu esteja esquecendo, cometendo alguma injustiça. Mas, principalmente Rony Xavier, eu acho que ele trabalha mais que eu e Sua Alteza juntos. Nós queremos reconhecer que se não fosse por ele, nossa mensagem não estaria chegando em todos os lugares aonde temos a influência sebastianista. Onde está chegando, não estaria chegando. E queremos agradecer os seus esforços, o seu trabalho, e dentro das suas limitações. Sua Alteza também sabe e reconhece muito essa grande missão que está sendo desempenhada. Eu quero mandar meu abraço fraternal a todos, pedir desculpas porque também eu tenho enfrentado questões de saúde, mas em breve estaremos com tudo restabelecido e estaremos cumprindo com as missões, aquelas que estão mais atrasadas. E como diz Sua Alteza Dom Antônio César, esta obra não é nossa. E o comandante, o dono, o senhor desta obra, que é o mesmo Senhor de Ouriques, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele nos está guiando, ele nos está dando força, ele está pondo pessoas super especiais, muitas pessoas estão se juntando à nossa causa. E também recebê-los com o nosso carinho. Está pondo pessoas especiais no nosso caminho. E estas pessoas, elas vão fazer uma grande obra. Queremos também saudar aqueles que já nos serviram em algum momento e que possam retornar e estejamos todos unidos. Um abraço.